Olá, boa tarde a todos que estão presentes, a quem está online também. É um prazer estar nos sindicatos bancários. Já está aí a apresentação, obrigada. Eu vou pedir que vocês se virem para poderem assistir também, né, porque é um desafio. Nós estamos vivendo um envelhecimento na população, nós temos 32 milhões de pessoas idosas no país e temos outras 50 milhões de pessoas na faixa dos 50 anos. Ou seja, entre o grupo na faixa de 50 e o grupo 60 mais, nós temos 82 milhões de pessoas nesse país. Então, a realidade, o que temos pela frente, o que temos como presente, o que temos como futuro, tem que ser urgentemente planejado. Dito isso, eu vou começar a apresentação, que é pensando a sociedade do cuidado. O que é isso de pensar uma sociedade do cuidado? Para quem não me conhece, eu sou Cosete Castro, eu sou psicanalista, sou jornalista e pesquisadora. E sou uma das coordenadoras de um coletivo que se chama Filhas da Mãe, que acolhe cuidadoras familiares de pessoas com demências desde dezembro de 2019. A gente começou a funcionar 2 meses antes da pandemia. E isso também foi um desafio. Então, nós surgimos, foi um grupo de cuidadoras com mães com demência, entre elas o Alzheimer. O Alzheimer é apenas um tipo de mais de 90 tipos de demência. Então, a gente fala muito do Alzheimer porque ela é mais pesquisada nos países europeus, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, mas existem vários outros. E aí surgiu a seguinte pergunta: quem cuida de quem cuida? Porque nos grupos organizados para falar com familiares, sempre se falava desde o ponto de vista da doença, mas não se preocupavam com as pessoas que cuidavam seus familiares. E aí a gente fica pensando, tá, se não penso em quem está cuidando, onde está situado o tema do cuidado? E cuidado, se a gente pensa desde o ponto de vista da significa cura. Ou seja, nós não estamos falando de uma sociedade nem que cuida, nem que cura as pessoas. Até porque nós vivemos uma sociedade biomédica que responde a tudo com medicações. Mas isso é uma longa história. Hoje a gente vai falar, a proposta que a gente traz aqui é de que o cuidado seja visto como uma questão estrutural de toda a sociedade e transversal a todos os temas. E não se pode pensar cuidado sem orçamento, nem uma política nacional de cuidados, porque senão a gente não sai da teoria, fica sonhando e não chega no dia a dia, na realidade dos diferentes tipos de envelhecimento que nós temos no Brasil. Nós também pensamos cuidado desde o ponto de vista da interseccionalidade. O que é isso? Essa é uma perspectiva de metodologia, quando a gente faz pesquisa, que vai levar em conta os diferentes tipos de grupos sociais, os tipos de raça, de etnia. A gente leva em conta a questão da idade, a gente leva em conta o grupo social, onde é que mora, se mora no centro, na periferia, em zona urbana, em zona rural. A gente leva em conta todas as diferenças que existem na população. E pensar o cuidado, como eu estava dizendo, precisa se dar um passinho atrás. Para pensar cuidado, a gente tem que pensar o que a gente vive hoje. E hoje nós vivemos numa sociedade da violência. Foi tão emocionante que chegou até a ter fundo musical, pessoal. Para quem não conhece o coletivo Filhas da Mãe, a gente tem um blog no Correio Brasiliense, que é esse que aparece à esquerda. Deixa eu ver se vai fazer aqui. Onde é que está que eu não estou conseguindo... Hã? Aponto para ir e como é que eu... E como é que aparece? É. Não, eu não quero que mude, pessoal. Eu quero só mostrar. Volta, por favor. É o de baixo. Opa, voltamos. Então,
era para mostrar. Na tela esquerda, exatamente esse, é o Correio Brasiliense, nós temos um blog que é publicado todas as segundas e sextas-feiras, 4 temas que a gente trabalha. E nós temos um livro que se chama Filhas da Mãe com Muito Orgulho, apesar da pandemia e das demências, onde a gente toca os 4 temas que a gente trabalha, que é cuidado e autocuidado, informações sobre demências, informações sobre envelhecimento saudável e ativo, e também nós estimulamos e criamos políticas públicas de cuidado e também sobre demências. E quando a gente pensa cuidado, nós estamos pensando cuidado a partir do ponto de vista dos direitos humanos. E aí a gente vai falar sobre o direito ao cuidado, o direito a cuidar, preparar tanto para a vida, para a gente ter saúde, mas também preparar para a finitude e para a morte, que, aliás, são temas que a gente nunca trata. A gente faz de conta que a finitude e a morte não existem. Nós falamos do direito também ao autocuidado. Muita gente acha que autocuidado é coisa de gente egoísta. Não. Autocuidado é gente que são pessoas que cuidam a sua saúde física e a sua saúde emocional para que não tenham transtornos de nenhum tipo. E nós falamos de uma outra coisa muito importante, que é o direito à informação. Por isso que nós temos um blog, por isso que nós temos redes sociais. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, inclusive no X, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E nós falamos que é essencial ter direito à informação e à educação para toda a vida, porque é isso que nos ajuda a preservar a saúde e ter condições de ter uma saúde física e emocional. Eu não estou falando isso por nada, não só porque é uma questão importante para a nossa cidadania e para a democracia, mas também porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos o primeiro país do mundo em transtornos de ansiedade e somos o terceiro país do mundo em depressão. Então, sim, nós precisamos muito nos cuidar e ter informações sobre diferentes tipos de demência e de doenças que nós possamos ter no envelhecimento. Antes de pensar o cuidado, eu queria fazer uma observação. Em geral, a gente imagina que a demência ela surge só no envelhecimento entre pessoas idosas. Isso é um mito, não é verdade. A demência precoce, que atinge entre 5% e 7% das pessoas, ela começa aos 38, 40 anos, entre jovens adultos. Como a maior parte dos profissionais não estão preparados, profissionais da saúde, não estão preparados para falar sobre demência precoce, aliás, eles não conhecem nenhum tipo de demência em geral, né? Especificamente quando fazem geriatria numa pós-graduação, né? Psiquiatria numa pós-graduação, às vezes cardiologia numa pós-graduação, porque nos cursos na faculdade eles não aprendem sobre isso, poucos sabem sobre a demência precoce. Isso faz com que pacientes adultos jovens eles tenham uma demora de cerca de 10 anos para serem diagnosticados. A Manuela vai poder falar muito melhor que eu sobre isso, mas o que acontece? Essas pessoas poderiam ter um diagnóstico precoce, não tiveram, elas passam por toda a primeira fase da demência, que é uma doença que ainda tem uma independência, uma semidependência, e elas não são diagnosticadas. Quando elas vão chegar a ser diagnosticadas corretamente, elas já estão entrando numa segunda fase da demência e tem todo um sofrimento familiar, porque não é uma doença que atinja só a pessoa doente, mas todo o entorno, por suas características progressivas e sem cura. Então, vamos pensar o cuidado desde que perspectivas? Desde uma perspectiva de gênero, de direitos iguais, de intergeracionalidade, e quando eu falo intergeracionalidade, me olham como se eu estivesse falando um palavrão. Não é. É que a gente tem pouco exercício intergeracional, ou seja, de convivência entre diferentes gerações.
não ficar velho, a pessoa idosa, colocada num canto da casa, isolada das demais gerações. Também pensar o cuidado é pensar cargos, aposentadoria, oportunidades para toda a vida e também, por exemplo, uma coisa que não acontece no nosso país. Nós não, nos editais que ocorrem quando tem chamadas públicas, tem chamada pública de gênero, tem chamada pública para público LGBTIQIA+P, tem chamada pública sobre a questão de etnia e raça, mas não tem para pessoas idosas. Então, esses 32 milhões de pessoas potencialmente capazes e com condições de participar socialmente estão excluídos, porque não, chegou aos 60, eu tenho 63, teoricamente eu não precisaria fazer mais nada e ficar em casa com meu chinelinho vendo televisão. Essa é uma realidade dos anos 60, não é mais o que estamos vivendo. Então, quando a gente pensa o cuidado, a gente pensa o cuidado dizendo que não é algo natural. Esse natural, né, de uma mulher que é a cuidadora, é uma construção social que nós teremos que fazer toda uma contextualização histórica de mostrar como as mulheres foram jogadas para dentro de casa, impedidas de trabalhar, impedidas de estudar. Por exemplo, para quem gosta de cerveja, vale a pena saber que as primeiras cervejeiras foram mulheres, não foram os homens. Quando deu certo e virou negócio, as mulheres foram tiradas e foram os homens que ganharam dinheiro. Quem eram as doulas antigas, as parteiras, eram as mulheres, as donas do saber das ervas, da medicina natural. Também foram tiradas desses saberes, colocadas em casa, e muitas delas chamadas de bruxa, e mais de 2,5 milhões queimadas na fogueira. Então, nós temos um histórico de apagamento das mulheres, inclusive, até 1700 e pouco, elas não podiam sequer estudar. Para contar para vocês, a primeira mulher europeia a estudar foi em 1658, uma nobre italiana, que ela fez 2 cursos superiores em medicina e filosofia, mas ela não pôde entrar na universidade, porque era um espaço só masculino. Ela fez todas as provas com professores particulares e defendeu os 2 cursos. E nunca pôde entrar, botar um pezinho na universidade. No Brasil, isso aconteceu até 1878. 2 mulheres, em pouco menos de 10 anos. Nós não podemos também desenhar, pintar e entrar em escolas de belas artes, porque nós éramos proibidas de pintar, desenhar e praticar música como compositoras, apenas escutando ou como mostra de como nós éramos prendadas e boas moças casadoras. Mas essa é uma longa história e eu ficaria muito tempo falando sobre isso. Eu gostaria de dizer que a gente precisa pensar o cuidado deslocando o lugar dos homens como ajudantes na casa para o lugar de corresponsáveis pelo cuidado familiar. E cuidado familiar inclui não só as atividades domésticas, culinárias, administração, mas também levar na escola, nas festas, no médico, pensar toda a parte inclusive de viagens, né, que fica a cargo das mulheres. Pensar o cuidado é também pensar a corresponsabilidade do Estado, das empresas e de toda a sociedade. E, finalmente, onde o autocuidado é sinônimo de saúde física e mental. Aí, nessa atividade, nós estamos, é uma atividade do coletivo Filhas da Mãe, em parceria com um instituto amigo nosso, uma das várias atividades onde a gente promove o autocuidado e cuidado coletivo. E aí, eu queria pensar a sociedade do cuidado com vocês, e para falar em autocuidado, eu preciso tomar água, porque eu estou com um problema na garganta. Nós pensamos, no coletivo Filhas da Mãe, a sociedade do cuidado interdisciplinarmente. O que é isso? É que todas as disciplinas e todas as ciências e todas as áreas estão conectadas. Não é que é só o direito, não é só a medicina, não é só a fonoaudiologia,
não é só economia, não é só ecologia, tudo está conectado. E é essa proposta que a gente fala, porque para pensar em uma sociedade do cuidado, por exemplo, nós precisamos cuidar e pensar e ter propostas para acabar com a sociedade da violência. E aí a gente pode falar da violência contra as mulheres, que é a violência sexual, psicológica, moral, patrimonial, eu devo estar esquecendo uma, violências que são naturalizadas, na maior parte das vezes, porque a família não conta, não vou nem falar dos casos de estupros e abusos, que a família também não conta, e até chegar ao cume da violência, que são os feminicídios. E nós conhecemos os números de Brasília, do DF e também do Brasil. Também somos o primeiro país a matar a população trans, né, e ter o terceiro em violência contra a população LGBTQIA+. E somos o primeiro país do mundo em casamento infantil, muitas vezes vendidas pelas famílias ou levadas para fugir da violência e abusos, as meninas adolescentes caem em outra situação de violência. Nós temos, para pensar uma sociedade do cuidado, pensar os diferentes tipos de preconceito que a gente vive. Nós temos preconceito de gênero. As mulheres até hoje no Brasil ganham menos que os homens fazendo o mesmo trabalho. E ainda tem a dupla e terceira jornada. Nós temos o preconceito de idade, onde as pessoas idosas são infantilizadas, maltratadas, inclusive nos bancos, e eu já vou falar sobre isso. Preconceito racial. Durante muito tempo, as pesquisadoras brancas falaram sobre pesquisadoras negras, estava comentando agora há pouco com a Márcia, né? E não se dão conta. Não é nem sequer que fazem isso de propósito, é tão natural para a branquitude falar sobre todo mundo, né, que falam também de um lugar que não é o seu lugar de fala. Então, nós precisamos mudar isso urgentemente, porque é uma violência. E, principalmente, precisamos parar de ser um país colonialista. Seja na fala, falando tantas expressões em inglês, quando nós temos uma língua tão rica, né, quanto nas diferentes formas de pensamento colonizador. Ou seja, citamos muito mais pesquisadores e pesquisadoras de outros países, de outros continentes. Estados Unidos, Japão, Europa em geral, um pouco da América Latina e quase nada do Brasil. Nós precisamos de cidades inclusivas. Como pensar em envelhecimento saudável e ativo se nós não temos cidades inclusivas? Estou pensando em Porto Alegre, pessoal. Esse é um ato falho, né, da minha dor de ser gaúcha e estar vivendo esse horror, essa tragédia no Rio Grande do Sul. Mas eu moro há 18 anos aqui em Brasília e tenho o maior amor por Brasília também. Então, eu fico muito triste quando vejo que nós não temos espaços nas cidades, nós não temos espaço para cadeirantes, nós não temos espaços para pessoas obesas, nós não temos bancos para sentar e observar o verde da cidade. E que nós temos uma cidade modelo, né, patrimônio da Unesco, mas nós temos uma periferia absolutamente desigual. Nós precisamos de cuidado ambiental, e aí eu aproveito e falo do Rio Grande do Sul, porque isso que aconteceu no Rio Grande do Sul não é só uma consequência climática, ela é uma consequência de um código ambiental que foi deturpado, cortado, ao ponto de que as zonas ribeirinhas, onde tinha mata para proteger de enchentes, foi destruída pelo novo código ambiental aprovado pelo governador Eduardo Leite, do PSDB. Não só isso que ele fez mais de 300 itens absurdos que tira toda a proteção ambiental do Rio Grande do Sul, que era histórica e referência para todo o país, mas também ele propôs e foi aceito a autorregulamentação dos empresários. Ou seja, quando o empresário se autorregulamenta, né, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive não prestar atenção na natureza em nome dos negócios. Nós precisamos sair de uma visão biomédica, porque a visão biomédica
nos enche de medicações, mas não cuida da causa dos problemas. E eu, como psicanalista, posso dizer para vocês que um sintoma é uma resposta a uma dor emocional, algo que a gente está vivendo, que pode ser medo de envelhecer entre as mulheres, medo de engordar, medo de perder o emprego, medo de perder o marido, a companheira, os vários medos que nos colocam dia a dia. Medo, se for uma pessoa negra, por exemplo, de entrar numa loja e ser revistado, de sair um filho sair à noite e, se não levou o documento, ser preso pela polícia. E aí vai. Então nós precisamos de cuidado alimentar também. Eu acho que eu já estourei meu tempo e não estou nem na metade. Hã, mas eu queria dizer para vocês que cuidado alimentar é algo básico quando a gente fala de prevenção de doenças, de qualquer tipo de doença. É impossível ser uma pessoa saudável se você come frituras todos os dias, se você não tem verduras na sua alimentação. Claro que eu estou pensando numa em pessoas, em famílias que têm condições de fazer compras no supermercado, nas feiras, e têm condições de comer o básico. Porque quando a gente fala em pessoas em fragilidade alimentar, nós estamos falando de pessoas que não têm nem uma alimentação, nem 2 por dia. Então, eu estou falando desde esse lugar de pessoas de classe média, de média baixa, que têm condições mínimas de compra. Então, não adianta só comer fritura, só tomar refrigerante, só comer carne gorda. Se a gente não comer verdura, tiver uma alimentação balanceada e nutritiva, o colesterol vai lá em cima, se encher de doce. Doce é maravilhoso. É uma compensação para a tristeza incrível. Mulheres menstruadas que o digam, não, porque a gente fica com os hormônios todos, desregulados durante a menstruação e nos tranquiliza comer um doce, a maioria das mulheres, é claro. Então, mas daí a se atirar dentro do pudim, daí a se atirar dentro do bolo, faz uma diferença muito grande que tem consequências no nosso processo de envelhecimento, assim como fazer exercícios, que é algo essencial. E aí nós temos que falar de uma coisa que é super importante quando a gente está pensando no todo. Num ambiente como o sindicato, tem uma convivência comunitária, tem uma convivência sindical, é mais fácil, porque tem um olhar comunitário sobre o mundo. Mas a sociedade em geral nos incentiva ao individualismo, a não olhar para o lado, a não conviver com o vizinho, e nem dar bola para o vizinho, a não ser que grite muito, vai lá e faz uma denúncia, senão não. Então, olhar a comunidade, acolher as outras pessoas, ter um olhar empático, é um exercício cotidiano. Eu acho que a gente faz isso no coletivo Filhas da Mãe. Mas precisamos estimular que as outras pessoas também façam. Ui, hã, vamos lá, é para cá, isso. Ah, eu vou pular isso aqui, pessoal, isso aqui é algo muito interessante, que são as gerações que cuidam, o cuidado das mulheres sozinhas que cuidam, mas eu vou pular, porque eu sei que o meu horário já estourou bastante, e aí eu queria passar uma coisa para vocês aqui, que é, vamos lá. O cuidado para o envelhecimento saudável e ativo, desde uma perspectiva das diversidades. E aí a gente precisa levar em conta que existem diferentes tipos de velhice, não tem uma só. A minha velhice é um tipo, é diferente da que vai ser do Mauro em alguns anos, né, de toda essa mesa em alguns anos, e a plateia também. Os vários tipos de corpos, raças, deficiências, que nós temos que levar em consideração, e gênero também. Ser saudável, por exemplo, quando a gente fala de um envelhecimento saudável, parece que é uma coisa assim para todo mundo, né? Mas envelhecimento saudável é muito diferente do que é para mim, do que é para a Manuela. Por quê? Eu sou uma pessoa que sou hipertensa, desde os 27 anos. Então eu sou crônica desde os 27 anos. Então, este tipo de envelhecimento é diferente de quem não tem nenhum problema crônico. Desde uma perspectiva dos desejos, da orientação sexual, que em geral são pessoas invisibilizadas.
E assim como as cuidadoras familiares são invisibilizadas, nós precisamos ver os diferentes tipos de velhices. E também precisamos pensar e respeitar a diversidade religiosa, inclusive conhecer a cosmologia indígena, que a maior parte dos brasileiros e brasileiras hoje está aprendendo agora e conhecendo agora. E a outra coisa que eu diria é o direito das pessoas não terem religião, né? Porque esse é um direito das pessoas quando a gente respeita a democracia. Eu já falei do colonialismo científico, eu não vou repetir. Ali, meu Deus, vamos lá. Eu não vou passar, nós temos 55% das famílias de mãe solo no Brasil, que eu já passei, é isso? Meu, estou indo para frente. Vamos lá, pessoal, estou mostrando tudo para vocês. Aí, cuidado como rede, como acolhimento, como grupo de apoio, ou como uma teia do cuidado. Onde que a gente vive e para onde a gente está indo? Então, eu vou te passar as gerações do cuidado, que é muito legal isso, só isso já dá um curso de formação que eu sugiro aos sindicatos bancários. Sobre a sociedade da violência e o idadismo. Na direita, é uma oficina que nós fizemos na Biblioteca Nacional de Brasília, sobre a escritura e o direito à escrita de todas as pessoas. Quando a gente pensa o preconceito de idade, que é idadismo, etarismo, ageísmo, velhofobia, nós vivemos uma sociedade que não vê a pessoa idosa. Ela é capaz de passar e a gente passar por cima dela, tropeçar. Né? Como eu disse antes, a gente infantiliza, trata ela como criança. E isso acontece numa consulta. Tu vai numa consulta com a tua mãe, levando a mãe, e o médico, a médica, profissional da saúde, fala só para ti, que é a mais nova. Não fala para a pessoa idosa. Mesmo que a doença dela seja qualquer outra coisa, um problema de estômago. Não é que tenha demência, não é que a pessoa não tenha independência, não tenha coerência mental, não entenda. Elas não são escutadas. É absurdo. Isso acontece nos bancos também. Gerentes e atendentes, homens e mulheres, quando vai acompanhando uma pessoa, a gente vai acompanhando uma pessoa mais velha, as pessoas falam para a pessoa mais jovem. Elas ignoram a pessoa mais velha. Isso é grave, é humilhante, é um desrespeito. E a gente faz sem se dar conta. A maior parte dos profissionais não se dão conta. Isso também acontece nas lojas. Mas por que acontece isso? Nós vivemos em uma sociedade que se considera jovem, que as mulheres são levadas a fazerem plásticas o tempo inteiro. E que os homens mais jovens também estão fazendo plástica. Uma sociedade que tem medo de envelhecer, de olhar suas rugas. E aí eu digo o seguinte, pessoal, que bom que eu tenho rugas. Que bom que eu tenho pé de galinhas. Ai, Cosete, tu gosta disso? Não é que eu goste, não é uma questão de gostar, é uma questão da natureza do organismo e do que vai acontecer. Mas, principalmente, elas mostram que eu vivi experiências. E eu não quero tirar nenhuma delas. Para quem vive com um familiar com demência ou já viveu, tirar as rugas é como tirar a própria história. E quem vive com um familiar com demência, como o Alzheimer, que corta, que tira toda a memória da pessoa, inclusive o reconhecimento dos filhos e parentes, é a pior coisa do mundo não ser reconhecido. Então eu quero muito ter rugas. Até essa papadinha que eu acho feia, eu vou lá e faço carinho nela todos os dias, porque ela faz parte do meu corpo e do meu processo de vida. E convido vocês a fazerem o mesmo. Então, nós vivemos uma sociedade que estimula a competição geracional. Ela não estimula que as pessoas convivam intergeracionalmente. Ao contrário, os jovens são levados a acreditar que uma pessoa mais velha vai tirá-la do lugar de trabalho. E isso é muito grave, porque aí também tem um escanteamento dessa pessoa, ou que o conhecimento que ela tem já é velho, já está fora de realidade, já não tem mais valor. Nós vivemos uma sociedade que valoriza corpos jovens, lindos e perfeitos, e se não são perfeitos, haja cirurgia estética para isso.
Não é por acaso que nós somos o primeiro país do mundo em cirurgia estética não necessária, pessoal. Não é porque a pessoa teve um defeito, teve um acidente. Não, não. São seios novos, bunda nova, cortes para ficar com a cintura mais acinturado, para fazer preenchimentos, como se o tempo pudesse ser parado. E a outra coisa muito triste é que nós não temos vagas para as pessoas 40, 50 a mais. A pessoa vai competir numa vaga e não querem. Primeiro porque os mais jovens vão custar mais barato, também vai pagar menos, vão ter menos formação. Aí eu queria dizer, a gente fez 2 estudos no coletivo Filhas da Mãe, o primeiro relatório sobre pessoas idosas com demências e sobre cuidadores. Nós falamos no feminino, porque maioria absoluta de mulheres, mas no relatório, nosso parceiro, que foi o Instituto IP, escreveu no masculino. Hã, isso mostra sobre envelhecimento e endividamento das cuidadoras familiares. Isso é muito grave, porque acontece em qualquer grupo social. E nós fizemos um segundo trabalho que é muito interessante, que é um guia, nós fizemos um levantamento de todos os serviços públicos no DF podem ajudar tanto as pessoas idosas com demências, onde elas podem ir de serviços públicos, como de cuidadores e cuidadoras familiares. Infelizmente, esse guia só está online, e aí nós temos um problema com o analfabetismo digital ou as pessoas sem acesso, então elas não conseguem ver o que tá disponível para elas. E aí eu aproveito para falar sobre a sociedade da violência, que nós vivemos numa sociedade da violência quando nós não temos alfabetização digital para o uso das tecnologias, para o uso de plataformas digitais, para a produção de conteúdo, para discernimento de o que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia falsa, um fake news, sobre inteligência artificial e sobre golpes digitais. Golpes digitais, apesar do mito, não acontece só entre pessoas idosas, acontece também entre pessoas jovens. E isso é preconceito. Quando enaltece a juventude, quer apagar as rugas, que eu já falei. E quando apaga a sexualidade, principalmente das mulheres 60 a mais. E olha a tua roupa, se ela tá mais curta, e diz assim: "Como assim tu vai sair com essa roupa?". E os nossos próprios filhos, porque também nós somos responsáveis por isso, corresponsáveis, nós ensinamos filhos, muitas vezes moralistas, que quando olham a gente botar um biquíni nos olhos: como assim? Tu vai mostrar?". Vou, claro. Olha que maravilha o corpo que eu tenho. Eu sei com o que eu tenho e é com esse que eu vou sair. Não vou me tapar. Quando a gente apaga o gênero. Isso aconteceu recentemente, Mauro, numa decisão judicial de uma senhora idosa, com mais de 60 anos, que tinha sido abusada sexualmente. Ela sofreu violência física, psicológica e sexual. Quando foi o caso para o juiz não deixou ser a Lei Maria da Penha, porque ela era uma pessoa idosa. Então toda a parte da Lei Maria da Penha, específica sobre a temática da violência, foi descartada. Ou seja, esse juiz teve preconceito de idade contra essa mulher, porque ele deixou de considerá-la uma mulher. Ela foi só uma pessoa idosa. Então nós precisamos olhar muito sobre as violências que nós temos todo dia, por exemplo, com aposentadorias baixíssimas que não dá para sobreviver. A gente faz caminhadas semanalmente, todos os domingos, todas e todes estão convidados a caminhar com a gente pelos parques da cidade. Aí nos perguntam: "Pois é, de que tem a ver acolher cuidadoras familiares com caminhar?". Prevenção de saúde, encontro e divertimento, e ter direito a dar risada. Por isso também a gente tem um bloco de carnaval, porque a demência e qualquer doença neurológica, qualquer deficiência, que são todas graves e difíceis para a família, elas, nos tornam muito sérias, com muita dor. E para se contrapor à dor, o encontro, a caminhada e uma brincadeira de carnaval, nos faz rir, brincar e nos dizer que nós temos direito a nos olhar no espelho de novo. E aí, nós temos várias sugestões, e aí eu já juro por Deus e por todas as deusas, né, e por todos os orixás, por todos os
todas, que eu estou caminhando para o final. Algumas propostas do coletivo Filhas da Mãe, que foi encaminhado para o MDS, né, para o Ministério do Desenvolvimento Social e para a Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Cuidado. A primeira é a aprovação com orçamento de uma política nacional de cuidados. A implementação do Estatuto da pessoa idosa, dos direitos da pessoa idosa, que até hoje não foi totalmente implementado. E é um absurdo, já completou 20 anos, né? Ah, nós temos centro-dias público, instituições de longa permanência para as pessoas idosas públicas, porque as pessoas não têm orçamento para pagar. Isso é um absurdo. E os centros-dias são promoção de encontro e combate à solidão. Quando a gente combate a solidão, nós também promovemos a saúde física e mental. Nós temos a proposta de ter construção de escolas e creches públicas ao lado das ILPIs, que são os antigos asilos. E, a partir daí, fazer projetos intergeracionais com essas crianças e pessoas idosas. Porque não adianta colocar uma pessoa numa LPI e ela fica sozinha, desesperada e triste. Criança é vida. Criança é uma maravilha, traz novidades, com a sua inocência, com as suas perguntas, traz energia, e isso salva vidas. Nós sugerimos projetos intergeracionais, nós sugerimos oficinas para os bancários, para que eles aprendam como lidar com o seu próprio envelhecimento e com o envelhecimento de seus familiares, oficinas de como se tornar um cuidador, não só para demências, pessoal, mas para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. E nós sugerimos estudos específicos sobre mulheres, de todas as idades. E esses estudos que são voltados para as mulheres, que os homens também conheçam esses estudos, para eles conhecerem sobre menstruação, sobre violência obstétrica, sobre eclâmpsia, sobre menopausa e sobre doenças autoimunes. 75% das mulheres têm doenças autoimunes porque elas passam sobrecarregadas, física e emocionalmente, a vida inteira. Também são elas as que têm 75% de Alzheimer, entre outras demências. E, para finalizar, a gente sugere, isso aqui é um estandarte que nós saímos, um dos vários estandartes que nós criamos em oficinas que as cuidadoras participam e levamos pela rua no bloco, nos cortejos pós-carnaval, no cortejo pós-carnaval. Nós sugerimos ampliação das equipes de atendimentos domiciliar para pacientes que necessitam, com a seguinte especificação: eles já vão atender pessoas com demências, nós queremos que eles atendam também as pessoas que cuidam. Porque senão a pessoa, mais uma vez, a pessoa doentada, acamada por câncer, por qualquer doença, ela é atendida e a cuidadora familiar é deixada de lado. Essa pessoa está adoecendo física e emocionalmente. Bom, e para as cuidadoras familiares e para a população brasileira em geral, nós sugerimos projetos de estímulo cognitivo a partir dos 45 anos. Nós pedimos que haja acompanhamento de diagnóstico precoce. Isso toda a Europa está fazendo, todos os Estados Unidos estão fazendo, nós não. Nós vamos receber o diagnóstico, as nossos familiares, no SUS demora 3 a 4 anos. Nos planos privados, de 2 a 3 anos. Eles já estão saindo, né, Manuela, da primeira fase da doença, sem saber que está com demência, sem saber qual é a doença que a pessoa tem. Campanhas para aprender algo novo e criativo, porque se começa com o comprometimento cognitivo leve. Esta perda cognitiva, ela pode levar a uma demência ou não. Se tivéssemos projetos o tempo inteiro, o ano inteiro, para evitar a perda cognitiva, nós estaríamos também evitando futuramente, possivelmente, casos de demência. Nós falamos do cuidado como espaço comunitário, precisamos estar no bairro e na comunidade, no território, isso é essencial para o sentido de pertencimento e de autoidentificação. Nós pleiteamos bolsa permanente para as cuidadoras familiares, não é uma bolsa de 1 ano, é bolsa permanente,
porque essa pessoa deixou de estudar, deixou de trabalhar, acabou o seu casamento, e ela não tem mais nada depois, inclusive que a pessoa o familiar morre. E aí a gente pede também aposentadoria especial para essas pessoas que passaram 15, 20, 30 anos cuidando. Realmente, nós sugerimos, cursos para formar cuidadoras e cuidadores familiares para o envelhecimento, não só para as demências, para todas as fases da vida. Muito obrigada, desculpe ter me estendido tanto.